Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Estamos nós aqui de novo, a Escola Municipal Alzira Araújo, com a nossa aula de língua portuguesa. Comigo, a professora Simone Januário. Essa é a aula para o 9º ano e é a nossa aula de número 4. Bem, nós vamos começar aquecendo o nosso cérebro para voltar às reflexões que nós temos feito desde a primeira aula. Desde a primeira aula, estamos construindo um caminho, um percursozinho para pensar a nossa língua. Essa língua da qual somos íntimos desde sempre, mas que insistimos em achar difícil e não entender. Por que pensar a nossa língua? Porque para a nossa aula de língua portuguesa, o objetivo não é que vocês decorem regras, decorem conceitos e fiquem repetindo, feito papagaios. O objetivo aqui é que vocês entendam e consigam aplicar cada conceito e cada conhecimento que vocês obtiverem. A gente parte do princípio de que aprender a língua, seja de forma natural no convívio social, seja de forma sistemática na sala de aula, vai implicar sempre em reflexão sobre a linguagem, sobre o nosso meio de comunicação, sobre a nossa maneira de expressão. Vai implicar em formular hipóteses, em verificar se a hipótese está certa, se não está, e a constituição desse funcionamento da língua, que é isso que interessa para a gente. Tá? Nós temos que fazer com que as nossas palavras sejam entendidas pelos outros e que nós consigamos também entender o outro. É impossível usar a língua e aprender a língua sem refletir e sem pensar sobre ela. E é isso que nós vamos fazer nas nossas aulas. Nesse percurso, a primeira informação que foi dada para vocês é de que a língua é um fenômeno social, ou seja, a língua ela não é individual, ela não é só minha, não sou eu que decido a maneira de usá-la sozinho. Por quê? Porque eu vou sempre usar essa língua em relação ao outro, ainda que esse outro seja eu próprio no meio da rua falando sozinho, pensando na vida. Eu vou estar sempre mandando uma mensagem para alguém e esperando esse retorno. Então, ela é sim, um fenômeno social. Também porque ela compartilha o padrão de comunicação. Também porque esse ato de se comunicar, ele é criado de acordo com a necessidade de cada um. E essa língua vai sofrendo adequações de acordo com as situações em que ela é usada. E sendo coletivo, como sofre variações, obviamente. Vai ser usada de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes. Mas não significa que não vai ser entendida ou compreendida. Estamos vendo também que temos modalidades diferentes da língua, a oral e a escrita, mas que é uma língua só que acontece nessas diferentes modalidades, além de possibilidades várias de registro e de uso. E é isso que nós temos que focar. Cada registro e cada uso que a gente aprende dessa língua, cada maneira de usar, é uma variedade dela. E todas elas têm que ser aceitas e respeitadas como tal. Pois bem, vamos retomar as nossas reflexões, o que nós vínhamos fazendo desde o início. Se liga, então. Hoje, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões. Sim, nós vamos pensar sobre as palavras que dão forma e que materializam os textos que produzimos e lemos. Seja esse texto oral ou escrito, ele depende da relação entre palavras que vão originar uma estrutura que carrega o sentido, o significado que a gente quer dar a essa estrutura. Esse sentido que vai possibilitar a nossa comunicação. Ou seja, nós pegamos as palavras existentes no nosso vocabulário, que são diversas, são infinitas, relacionamos essas palavras umas com as outras
E aí nós criamos uma estrutura que vai carregar o sentido, a significação daquilo que nós queremos dizer, daquilo que nós queremos repassar enquanto mensagem. Tudo bem? E é esse sentido, é esse significado que vai possibilitar que a gente se comunique com os outros e até com nós mesmos. Então, nós vamos pensar hoje sobre como montamos essa estrutura. E aí, para isso, é importante que nós atentemos para a ideia de que quando falamos aqui em nossa aula, tá? Aqui, de texto ou discurso, nós estamos falando de tudo que produzimos enquanto mensagem com o intuito de nos comunicar, com o objetivo de nos comunicar. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque se vocês forem pegar textos mais complexos, mais aprofundados, e aí eu falo de textos teóricos sobre a língua, vocês vão ver uma diferenciação entre texto e discurso. Então, aqui nós vamos trabalhar, por enquanto, com o mesmo conceito, tá? Como se texto e discurso estivessem assim inseridos um no outro. Tá, de repente, mais para frente, se nós conseguirmos chegar lá, vocês vão entender qual a diferença. Então, hoje é dia de... Vamos lá. Para hoje, temos preparado um cardápio bem variado e rico em nutrientes informativos. Isso aí. Hoje nós vamos falar de uma variedade de assuntos e, ao mesmo tempo, de um só. Nós vamos falar sobre relações morfossintáticas entre as palavras. O quê? Isso aí, confuso, né? É uma palavra nova para vocês e, ao mesmo tempo, complicadinha. Bem, vocês não vão precisar focar no conceito, ok? Vocês só precisam saber que isso existe. E o que quer dizer morfossintático? Então, se liga, me acompanha aqui, que eu vou explicar isso para vocês agora. Então, estão me acompanhando? Vamos lá, sigam-me os bons. O que é relação morfossintática? Nada mais é que a junção da morfologia, que é a parte da língua que estuda as palavras de acordo com a sua classe gramatical, ou seja, de acordo com o grupo ao qual elas pertencem, e a forma dessas palavras. O que é forma? A materialização, como elas aparecem e como elas juntam partes para formar aquela palavra e ganhar um sentido. Então, é a junção da morfologia e da sintaxe, que é o estudo que concentra-se na posição desempenhada pelas palavras em meio ao contexto linguístico. O que quer dizer isso? A palavra existe, ela é criada e ela tem uma forma, certo? Quando ela passa a existir, quando ela é criada e aparece com uma forma de acordo com o emprego dessa palavra, com o para que ela é usada, ela é classificada dentro de uma determinada classe, de um determinado grupo de palavras da língua portuguesa. Isso aí vocês sabem, mole, vocês vão ver daqui a pouco. Depois dela já se encontrar, isso na nossa cabeça, um meio didático de pensar, numa determinada classe, ela vai ser usada. E aí ela vai ser dentro ali da frase, da oração, do período ou do texto que eu quero criar, ela vai ser distribuída dentro das funções que ela pode exercer, de acordo com aquilo que ela pode fazer dentro da língua. Vamos continuar. Quando unimos essas duas perspectivas de análise, ou seja, essa perspectiva morfológica que olha a forma da palavra e olhamos a relação das palavras como um todo, quando nós unimos morfologia e a sintaxe e conseguimos olhar essa palavra como um todo, conseguimos ver que ela tem forma e que ela tem um uso específico, que ela vai funcionar de uma determinada maneira, nós percebemos que cada classe
pode desempenhar apenas algumas determinadas funções. Você não vai conseguir, na hora de distribuir as palavras dentro do seu texto ou do seu discurso, você não vai conseguir colocá-las em posições diferentes daquelas que elas admitem. E isso aí vem de acordo com uma regra que é implícita, que é internalizada da língua, que todos nós já temos. Você não consegue falar menino o caiu, por exemplo. Você já sabe que esse ozinho vai vir antes da palavra menino e que a outra palavrinha lá que está indicando a ação que esse menino sofreu ou produziu, que ela vem depois desse nomezinho aí. Então, isso se dá por conta das relações morfossintáticas possíveis na nossa língua. E é isso que nós vamos começar a entender bem devagarinho hoje. Sendo assim, nós vamos precisar revisar algumas classes de palavras e introduzir alguns novos conhecimentos sobre elas. Tudo bem? Vocês já sabem tudo sobre classe de palavras, que eu tenho certeza. Não é à toa que vocês estão aqui no 9º ano. Vocês estudaram classes de palavras lá no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º e no 9º. Inclusive, no 8º ano, fui eu mesma que comecei a trabalhar com isso com vocês nas aulas ainda presenciais, lá no início. Vamos seguir, vamos ver o que tem pra gente. Vem comigo, continua aqui, não sai não. Se liga. Eu vou querer que vocês, assim, não levem em consideração algumas falhas técnicas, né? Que algumas palavras ficaram aqui antes do momento que eram para entrar. Mas nós vamos prosseguir com a explicação, vocês vão entender. Vocês já sabem que temos em nossa língua 10 classes de palavras. Isso aí é fato, vocês já estudaram e, obviamente, vocês sabem disso. E aí, nesse momento, vocês estão com a carinha assim, ó, igual a do seu Madruga. Eu sei sim, isso aí eu sei. Então, vamos lá. O que vocês vão precisar saber hoje é que essas 10 classes, elas são divididas em classes variáveis e em classes invariáveis. E o que quer dizer essa palavra? Classes variáveis são aquelas que seguem as características dos substantivos, ou seja, dos nomes daquelas palavras que nomeiam seres e coisas e tudo que existe no nosso mundo, e que são variáveis em número e gênero, tá? E que também sofrem derivações para se adequar em grau. Então, todas as classes que seguem essa característica do substantivo, elas são denominadas como classes variáveis. E estão nesse grupo, além dos substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes e os verbos. E aí nós vamos entender que essas 6 classes que estão juntinhas aqui, o substantivo é a classe que comanda e que vai fazer a concordância, que vai fazer a relação morfossintática entre os grupos de palavras que vão se ligar somente a eles, que são essas aqui que nós já citamos. Nas classes invariáveis, nós temos 4 grupos de palavras. São as interjeições, que já estão aqui, os advérbios, as preposições e as conjunções. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as relações que ocorrem entre 5 dessas classes, os substantivos e os seus determinantes e caracterizadores. Daqui a pouco vocês vão entender o que são isso, que são os artigos, os adjetivos, os numerais e os pronomes. Os verbos são o grupo de classe mais variável que nós temos na língua, mas eles são tão complexos que vão ser estudados separadamente. Tudo bem? Vamos prosseguir e ver o que mais nós temos para saber sobre ela. Então, continuem aqui comigo. Eu vou precisar agora que vocês
foquem aqui, só olhem para a tela e ouçam com muita atenção tudo que eu vou dizer para vocês, tudo bem? Nós vamos precisar entender que as palavras se relacionam para estruturar o que queremos dizer. O que é estruturar? É dar forma, é materializar. Eu penso naquilo que eu quero dizer e aí, em seguida e automaticamente, eu vou pensar a maneira como eu quero dizer. E aí eu vou estruturar isso, seja oralmente ou na escrita, eu vou colocar isso dentro de uma forma. E essa relação que eu vou fazer entre as palavras, ainda que eu insista em dizer que eu não conheço, que eu não sei, elas obedecem a algumas regras que são sim do meu conhecimento, que estão sim aqui na minha cabecinha, porque eu já sei exatamente como relacioná-las. Vamos ver aqui como isso acontece. Quando eu penso em falar alguma coisa, eu tenho em mente sempre uma relação de nomes que vão, dentre os quais eu vou selecionar o nome daquilo sobre o qual eu quero falar. Aquilo que vai ser o tema do meu assunto, da minha escrita ou da minha fala, da minha mensagem em si. Portanto, eu seleciono entre N substantivos um ou alguns substantivos. Esse substantivo, enquanto eu estruturo, enquanto eu vou formando aquilo que eu quero falar, ele vai receber a companhia de outras classes de palavras. Uma das primeiras dela é o artigo. O que é um artigo? É o termo que determina, então ele é um termo determinante do substantivo. Ele vai aparecer sempre antes do meu substantivo. A palavra que vem depois do artigo é sempre um substantivo. E se ela não pertencer à classe dos substantivos, ela vai passar a ser, porque ela recebeu um artigo anteriormente. É por isso que a gente chama o artigo de palavra determinante, tá? Quais são as palavras que são artigos? É um grupo limitado e que vocês já sabem, já conhecem há muito tempo. O, a, os, as, uma, uns, umas. Todos vocês já conhecem e usam constantemente. Após eu ter esse substantivo escolhido e determiná-lo pelo meu artigo, que é o meu artigo que já vai me mostrar anteriormente se esse substantivo vai aparecer no gênero feminino ou masculino, se ele vai aparecer no singular ou no plural, eu vou então caracterizá-lo. E aí ele recebe a companhia também de um adjetivo, que é o que vai especificar ou caracterizar esse substantivo, esse nome. É o que vai fazer com que esse nome seja especificado, tá? Faça com que eu dê detalhes sobre ele. Aí é a minha classe adjetiva, que vai ser usada sempre para caracterizar um substantivo. Sempre que eu tiver um substantivo e em seguida uma palavra que vai caracterizá-lo ou especificá-lo de alguma maneira, essa palavra ou essa expressão ou esse termo vai ser um adjetivo. Quais as outras palavras que vão estar sempre relacionadas com o substantivo? Sempre, tá? Sem exceção. O pronome, por exemplo. Só pelo nome dessa classe a gente já entende. Ele está em prol ou a favor do nome. O pronome ele vai estar sempre ou acompanhando ou substituindo um substantivo. Sempre relacionado a um substantivo. E aí nós vamos ver mais para frente, nas próximas aulas, que existem vários tipos de pronomes e cada um desempenha uma dessas funções, ou substitui ou acompanha. A outra classe, que vai estar sempre ligada a um substantivo também, é o numeral, que vai dar a ideia de ordem, ou de classe, ou de quantidade, sempre ligada ao nome, ao substantivo. Tudo bem? Então, essas 5 classes aqui, ó, elas vão estar sempre relacionadas entre si. Tudo bem? Olhem só isso aqui, ó. Observem, preste atenção. Para poder ilustrar para vocês como acontece, como nós organizamos isso em nossas mentes,
eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu trouxe aqui um conjunto de palavras, um monte de palavras reunidas em ordens diferentes, em sequências diferentes, mas nós vamos seguir para formar a frase, para fazer sentido, sempre de cima para baixo, tá? Na vertical. E vamos observar que se eu lê-las na horizontal, eu não vou ter sentido nenhum ao relacionar uma palavra com a outra. Percebem isso? Olha só, o, aquele, seu. Não tem sentido. São apenas uma lista de palavras aleatórias que eu juntei. Primeiro, meu aluno. Não formei um sentido, não permitiu uma comunicação. Aluno, aluno dedicado. Também não. Então, isso significa que eu preciso obedecer uma lógica, uma sequência de organização para que ela faça sentido. Percebam só, o primeiro aluno. Fez sentido, não fez? Eu consigo me comunicar. Se eu falar para vocês, o primeiro aluno da turma é, sei lá, André, vocês vão entender o que quer dizer o primeiro aluno, certo? Se eu falar aquele meu aluno, vocês vão entender que eu estou me referindo a alguém. Se eu falar para um outro professor, seu aluno dedicado, o professor vai saber que eu estou me referindo a um aluno específico, certo? Então, é essa sequência, é essa relação que é necessário que vocês entendam. Esses grupos de palavras, eles vão estar sempre relacionados entre si. Reparem que no primeiro exemplo, eu tenho um artigo, um numeral e um substantivo. No segundo exemplo, eu tenho um pronome, outro pronome e outro substantivo. No terceiro exemplo, eu tenho um pronome, um substantivo e um adjetivo. Repararam como essas palavras se relacionam entre si, como elas fazem sentido ao se agruparem? Isso é a relação morfossintática e também tem uma relação semântica, ou seja, de sentido, de significação. Agora, vamos ver aqui outras possibilidades de junções. E, novamente, por favor, não levem em consideração essa palavrinha enxerida que não quis entrar na ordem de sequência. Outras opções, olha só, vejam só. Hospitais é um substantivo, está no plural. Doente é um substantivo, está no singular. Escola é um substantivo também, nomeia alguma coisa, não é? Está no singular. Aí eu coloquei acompanhando hospitais o artigo os. Olha como ele aparece no plural e no masculino, concordando com o substantivo hospitais. Em seguida, um artigo masculino singular, para concordar com o meu substantivo masculino também no singular. O doente, os hospitais. Faz sentido para mim, não faz? Uma escola. Percebam, ó, outro artigo, agora no gênero feminino, no singular, concordando com o substantivo escola, que também se encontra no gênero feminino e no singular, ou é um substantivo feminino. Aí eu acrescentei, vamos por enquanto ignorar esse verbozinho que apareceu aqui, eu acrescentei um adjetivo a hospitais. Reparem como ele aparece concordando e como ele só pode estar ligado aqui, ele só pode fazer sentido se ele estiver ligado a esse substantivo. Os hospitais lotados, certo? A concordância ali existe entre o nome e o seu adjetivo e o seu caracterizador. Não vamos esquecer nunca. Classe substantiva é a classe nomeadora. Os artigos e os pronomes e os numerais são determinantes. E o meu adjetivo é caracterizador. Toda palavra que aparecer dando característica a um nome, ela é caracterizadora. Vamos à próxima. O doente grave. Grave está caracterizando qual palavra aqui desse grupo?
doente, certo? Está intensificando a situação dessa pessoa, desse ser. Uma escola grande. Perceberam como essas palavrinhas que apareceram depois estão caracterizando esses nomes? Beleza. Vamos ver em seguida, ó. Lá na primeira frase, eu tenho o meu verbo, que aparece aqui. Nesse caso, é um verbo de ligação, e ele vai ligar esse nome à sua característica, ao estado em que esse hospital se encontra, o que esses hospitais se encontram. No próximo exemplo, ó, o doente grave, em seguida eu tenho o que aconteceu com esse doente que estava em estado grave. É um verbo que apresenta para mim o ocorrido, certo? A ação ou o estado desses seres. Uma escola grande reabriu. Novamente, um verbo para indicar para mim o que aconteceu com esse nomezinho que foi caracterizado e que está na minha mensagem, que é a minha mensagem em si. Ok? Espero que vocês tenham compreendido essa relação. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Até a próxima. E nós vamos continuar esse mesmo assunto, nos aprofundando mais nessas relações e conhecendo como acontece com as outras classes de palavras. Um grande abraço para todos vocês. E segue aqui referências de vídeos e site que vocês podem usar para acessar essas informações e, de repente, assistir outras explicações ou ler mais informações sobre o que eu falei para vocês. Tudo bem? Um grande beijo, pessoal. Até mais.